gente faz para diferenciar os sintomas de ansiedade da crise de ansiedade? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuamos com a nossa série sobre ansiedade, essa tal ansiedade que não deixa a gente em paz, né? E o assunto de hoje, do nosso vídeo de hoje, é sobre a crise de ansiedade e os sintomas de ansiedade. Como é que a gente sabe que a gente só está experimentando de alguns sintomas? E como é que a gente sabe que a gente está experimentando da crise, a gente está tendo uma crise de ansiedade? A gente já viu ao longo dos nossos vídeos que a gente tem dois tipos de ansiedade. Aquela funcional que é importante para a nossa sobrevivência, a gente não pode deixar ela de lado, não, a gente precisa dela, né? Para nos manter alerta, frente a situações aí de perigo e ameaça, a gente precisa sentir essa ansiedade que é funcional, ela é positiva aí para a nossa vida. Mas tem aquela ansiedade que é considerada disfuncional. E por que ela é disfuncional? Porque ela causa prejuízo, ela causa sofrimento, ela faz com que a gente perceba muitos sintomas. Isso pode atrapalhar nas nossas relações com outras pessoas, no trabalho. Como eu disse, ela traz prejuízos, ela é ruim, ela é desconfortável. E quando é que a gente experimenta da crise de ansiedade? Quando, através dos nossos sentidos, a gente percebe uma ameaça. Essa ameaça percebida se comunica aqui com o nosso cérebro e ele manda sinais para o nosso corpo inteiro, para que a gente possa agir, responder à fuga e à luta, né? A gente precisa ter uma resposta de luta e fuga, porque a gente precisa fugir, sair correndo desse perigo que a gente está percebendo. E a crise, ela acontece quando a gente se torna tão sensível, a gente começa a perceber tantas ameaças e tantos perigos que a gente vai mandando ao longo do dia vários sinais e a gente vai percebendo esses sinais de perigo e de ameaça. E aí, como é tudo tão intenso, a gente percebe tantos momentos assim de perigo, de ameaça, o nosso corpo começa a responder aí, a gente tem uma atenção 100% focada para todos esses sintomas, a gente percebe eles tão intensamente e aí quando a gente fica muito focado nesses sintomas e aí com toda essa adrenalina e o cortisol correndo pelo nosso corpo inteiro, a gente acaba experimentando de uma crise de ansiedade que tem ali um tempo de duração, né? Que pode durar ali o ápice a 10 minutos, a 30, a 45 minutos, algumas pessoas experimentam um pouco mais, outras um pouco menos, mas quem tem ansiedade, convive com essa ansiedade disfuncional, infelizmente pode aí se deparar um dia ou experimentar uma crise de ansiedade. E como é que eu faço para diferenciar se eu estou só sentindo um sintoma da ansiedade ou se eu estou passando por uma crise de ansiedade? Como é que eu faço para diferenciar um do outro? Qual que é a diferença? Uma das diferenças que a gente pode apontar é uma situação presente. Tanto na ansiedade funcional quanto na ansiedade disfuncional existe ali uma situação presente. Por exemplo, eu preciso entregar um trabalho na faculdade, eu preciso entregar ou apresentar um projeto, eu vou me casar, ou então eu preciso fazer um evento, eu preciso falar em público e eu tenho vergonha, eu não quero, puxa, tô ansioso. Eu preciso fazer uma prova para um concurso, para o vestibular. Existem situações ali no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente acaba experimentando ali situações de ansiedade, seja essa ansiedade funcional ou disfuncional. A gente pode ficar ansioso aí porque vai casar ou porque vai fazer uma prova. E aí a diferença é que na ansiedade funcional a gente precisa, faz parte, a gente vai experimentar dessa tensão, desse nervosismo, né? Mas na ansiedade disfuncional ela acaba nos trazendo prejuízo. Então aqui, por exemplo, na ansiedade funcional eu vou fazer uma prova. É normal eu sentar,
ficar mais tenso, mais nervoso, porque eu tenho várias expectativas ali quanto àquela prova, mas aí eu respiro fundo e consigo fazer a prova, não deixo essa ansiedade me dominar. Mas no caso de uma ansiedade disfuncional, eu vou para essa mesma prova, eu sento, eu fico ansioso também, tenho milhões de expectativas, mas o que acontece é que eu não consigo me concentrar, a ansiedade é tanta que eu não consigo fazer a prova direito e essa ansiedade acaba me prejudicando e eu tiro uma nota ruim aí para essa faculdade ou para esse concurso, para o vestibular, eu acabo não correspondendo aí às expectativas que eu tinha, mas puxa vida, eu estudei, eu me esforcei tanto, mas não deu certo, a ansiedade aí disfuncional tomou conta e dominou aí o dia aí do seu vestibular, o dia da prova, né? Não teve jeito. Então a ansiedade disfuncional, ela causa prejuízo e muito sofrimento, e a ansiedade ali funcional, ela nos ajuda aí, passa, né? A gente só experimenta dela, mas ela é importante aí para nos manter concentrados, direcionados aí para o nosso evento, para aquela situação. Então, a ansiedade normal faz a gente até ficar mais animado, mais encorajado ali para conseguir os resultados, mas essa ansiedade disfuncional, ela nos prejudica, causa sofrimento. De repente essa pessoa pode estar ali pensando, puxa, eu não sou bom mesmo, tá vendo? Para que eu tô aqui fazendo essa prova? Eu sabia que eu não ia passar. Então o que a gente viu é que no sintoma da ansiedade, seja essa ansiedade funcional ou disfuncional, para a gente considerar um sintoma, precisa existir uma situação ali da qual a gente está experimentando. E na crise de ansiedade, né? Para a gente entender um pouco a diferença só do sintoma para a crise de ansiedade. Pode existir também na crise de ansiedade uma situação presente, como essa, por exemplo, que eu falei aqui, que a gente vai para uma prova do vestibular, a gente é tão dominado por aquilo, e dependendo dos pensamentos que a gente tem na nossa cabeça e de como a gente tinha aquela expectativa para a hora da prova, a gente pode, e a gente também ficou ansioso ao longo, né, dos estudos aí para o vestibular, a gente ficou tão ansioso que na hora da prova a gente tem uma descarga tão forte ali de adrenalina que a gente pode experimentar na hora da prova uma crise de ansiedade. Mas como a gente passou por vários momentos antes também, na crise de ansiedade, né, a gente pode experimentar ela não numa situação presente, a gente pode experimentar ela numa situação completamente eventual. Eu tô lá sentada no meu sofá e de repente eu começo a sentir um monte de sintomas aí, mas poxa, eu só tava assistindo TV, é verdade, você só tava assistindo a TV e você pode experimentar aí de uma crise de ansiedade. Ou você tá voltando para casa do ônibus depois de um dia inteiro de trabalho, o que acontece aí é que ao longo do dia ou ao longo de um período você teve tantos, você percebeu, né, tantos situações de ameaça e de perigo que o seu organismo ficou atenta, ficou alerta, e tem uma hora que ele precisa descarregar toda aquela concentração de energia aí que ele guardou para poder responder à luta e à fuga. Como a gente viu, a ansiedade ela não mata, mas ela é extremamente desconfortável, ela pode trazer muito sofrimento, ela traz muito sofrimento, muita dor, ela interfere nas nossas relações, traz prejuízos para a nossa relação com outras pessoas, nossos familiares, no nosso trabalho. Então, a ansiedade não é brincadeira, não deixe de pedir ajuda, busque ajuda profissional de um médico, de um psicólogo, eu tenho certeza que eles podem te ajudar. Agora, qual que é a diferença dos sintomas de ansiedade para crise de pânico? Você sabe qual que é a diferença? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Um beijo, tchau, tchau.